E aí, seus do pântano, tudo bem com vocês? Que coisa boa que você está estudando, cara. Continue assim, fico muito feliz. É com estudo que a gente cresce mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a continuação do sistema de numeração decimal. Na última aula a gente falou sobre a introdução, falou sobre a história e característica desse sistema. Hoje nós vamos falar então sobre as ordens e as classes. A gente entra aprofundando então nesse conteúdo, beleza? Então por isso, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like aí no nosso vídeo, beleza? Deixa seu like aí, é muito importante pra gente. Então, pessoas, e outra coisa, agora a gente tem uma super novidade. A gente tem um serviço de mentoria. Então, se você vai prestar concurso público, prestar vestibular, ou vai fazer a prova do Enem, ou vai fazer uma prova em específico e precisa de uma mentoria, de um atendimento particular e especial, você pode contratar e a gente está à sua disposição. Tranquilo? Vou te dar todas as dicas de estudo, planejamentos, planos de estudos, dicas, macetes, mapas mentais, resolução de exercício. Vou te ajudar em tudo que você precisa. Então vai lá na descrição, no primeiro link tá falando sobre mentoria, tá bom? Então beleza, galera, vamos para ordens e classes, vamos aprender sobre esse tema aí, ó. Galerinha, é o seguinte, olha só que legal quando a gente fala de ordens e classes do sistema de numeração decimal. Nós vamos ter uma tabela, é claro que é uma tabela grande, olha só para você ver, mas ela é muito fácil, tá bom? Vamos entender ela passo a passo. Olha lá, ó. Nós temos então nessa parte escura, nessa parte preta, aquilo que a gente chama de ordem. Tá? A ordem significa sobre a posição. Então aqui, ó, primeira ordem, a primeira posição, segunda ordem, segunda posição, terceira ordem, terceira posição e assim por diante. O detalhe é muito importante você entender isso daqui. Quando a gente fala do sistema de numeração decimal, nós precisamos observar essas ordens aqui assim, ó, da direita para a esquerda. Veja que os meus números posicionais, as minhas ordens, estão crescendo da direita para a esquerda, não é? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem e assim por diante. Tranquilo? Então, beleza. Voltando aqui para você entender. O que significa, então, essas colunas das ordens? Significa as posições. Beleza? Primeira, segunda, terceira ordem é a mesma coisa que primeira, segunda, terceira posição. Tranquilo? Professor, e eu conto da onde? É da direita para a esquerda. É assim que vai aumentando. Porque sempre a gente vai começar nessa primeira ordem aqui, ó. E essa primeira ordem, gente, ela recebe um nome. Qual que é o nome? Ela é as unidades. É a ordem das unidades, tá bom? Beleza. Assim como a segunda ordem, deixa eu limpar a tela aqui para a gente entender bem as coisas. Nós temos um nome aqui também, olha lá para você ver, ó. Dezenas. E ela faz referência exatamente a quê? A falar que são 10. Não é à toa que nós estamos falando de sistema de numeração decimal. E ele está dizendo assim, ó, olha, isso aqui é 10 vezes maior do que o anterior. 10 vezes maior do que o anterior. Ou seja, as dezenas são 10 vezes maior do que as unidades. É claro, a gente está até tentando explicar sobre o significado dessa palavra dezena. Dezena significa, então, vezes 10. Significa que tem 10 unidades lá dentro, tá bom? Uma dezena, 10 unidades. E assim funciona em todos. A terceira ordem está falando sobre as centenas. E o que significa as centenas? Significa também que é 10 vezes maior do que a anterior. Sempre vai funcionar isso. Todas as ordens que eu vou colocar aqui para vocês são 10 vezes maior que a anterior. Exemplo, tá vendo essa décima ordem aqui, que é a unidade de bilhão? Então, ela é 10 vezes maior do que a centena de milhão. 10 vezes maior do que a classe anterior. Grava isso na sua cabeça, beleza? Tranquilo. Continuando então, gente, nós vamos passar por todos os nomes, tá? É importante você memorizar cada um deles. Veja que as coisas se repetem. Nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena, andando da direita para a esquerda. Aqui, gente, olha o tanto que é fácil memorizar isso. Também é a mesma coisa, unidade, dezena e centena. Olha o tanto que é tranquilão, gente. De novo, ó, unidade, dezena e centena. Mais uma vez, unidade, dezena e centena. É tudo igual. De 3 em 3 vai repetindo. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena.
unidade, dezena, centena. Beleza? Então tá bom. Agora, vem cá. Nós temos uma coisa que se chama classes. De 3 em 3 vai formar uma classe. Veja, eu coloquei de azul aqui em cima. A classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões. É claro que aqui eu coloquei no slide só até aqui, mas isso continua. Tem a classe dos trilhões e assim por diante, tá bom? Mas em exercícios aí na sua escola ou estudo para o concurso público, você não tem necessidade de saber mais do que bilhões, não. Acho que até aí já é um tanto interessante, tá bom? Classe das unidades. Gente, é aquela unidade, dezena e centena. São as 3 primeiras ordens. Opa, peraí, vem mais 3 ordens? Vem. Então aqui é uma outra classe, se chama classe dos milhares. Você lembra que eu te falei que unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Repete em todos? Pois é. Só que aqui fica só isso mesmo, unidade, dezena e centena, na classe das unidades. Quando você passa para a classe dos milhares, aí você já tem que falar já. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Por isso se chama classe dos milhares. Da mesma forma aqui, ó, nós não temos unidade, dezena e centena? Temos. Só que agora vai se chamar unidade de milhão, porque nós estamos na classe dos milhões agora, ó. Unidade, dezena de milhão e centena de milhão. Pronto. Todo mundo na classe dos milhões. Professor, e na classe dos bilhões? Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Beleza? Então, muito fácil da gente entender e memorizar toda essa tabela que a gente tem das ordens e das classes. Então, presta atenção, vamos fazer uma revisão geral para a gente poder entender. Beleza? Galera, o que significa ordem mesmo? Significa posição. Muito bem. Mas eu conto em qual sentido? É da direita para a esquerda. Começa na direita, 1, 2, 3, 4 e vai subindo para a esquerda. Até o infinito aí, tá bom? Mas a gente está considerando só até a 12ª ordem para a gente poder conseguir visualizar, tá bom? Outra coisa, eu te falei que unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, ela vai se repetir o tempo todo, tá? E ela se repete de 3 em 3, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Quando eu fiz aqui, ó, unidade, dezena, centena, eu fiz uma classe. E a primeira classe é qual? Classe das unidades. Unidade, dezena, centena. Só que agora é uma outra classe, classe dos milhares. Por isso que virou unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Depois mais 3. Nós temos agora a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E depois nós temos a classe dos bilhões, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Pronto. É isso que eu quis passar para você. É bem simples. Vamos fazer um exemplo agora para você entender melhor. Beleza? Olha lá. Coloquei um número gigantesco aí. Como que funciona? Vamos discutir um pouquinho sobre ele. Primeira coisa, se eu te perguntasse assim, ó, quantas ordens esse número tem? Quantas ordens esse número tem? Resposta muito simples. Olha lá para você ver que estamos ocupando, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Nem precisava ter saído contando assim, porque você já tem aqui a indicação, ó, parou na 8ª ordem. Então quer dizer que esse número aí, ele está com 8 ordens, beleza? Muito bem. Mas e se eu te perguntasse assim, ó, galera, quantas classes esse número aí ele apresenta? Quantas classes? Não confunda. Agora estou falando de classe. Esse número, então, ele ocupou quantas classes? Ele ocupou a classe das unidades, ele ocupou a classe dos milhares e ele parou aqui, ó, gente, ó. Ele parou aqui, ó. Ele parou aqui. Mas em qual classe que ele parou? Classe dos milhões. Então foram 1, 2, 3 classes. Euler, mas a classe dos milhões ele não ocupou completamente. Não tem nenhuma importância. Tranquilo, ele chegou até a classe dos milhões, tá bom? Se ele chegou até a classe dos milhões, então essa classe aí já vai ser contada, tá bom? Então esse número ele tem 8 ordens, mas ele tem 3 classes, tranquilo?
Agora, se eu te perguntasse assim, ó, pessoas, o algarismo de número 5, ele está em qual ordem? Agora eu estou perguntando especificamente para o algarismo 5. Em qual ordem ele está? Muito fácil, né? Ele está na sétima ordem. Tranquilo? Se eu te perguntasse assim, ó, Euler, qual que é o número 1? Ele está em qual ordem? Muito fácil, né? O 1, ele está em qual ordem, gente? Ele está na quarta ordem. Tranquilo? Beleza. Professor, mas tem algarismos que estão se repetindo. E é verdade, tá? Olha para você ver. O 8 está repetindo aqui, o 8 está repetindo aqui, o 8 está repetindo aqui. Mas lembre-se, as posições onde ele ocupa faz com que ele tenha um valor diferente. Esse 8 que está mais à direita aqui, ó, o valor dele é simplesmente 8. Mas se você pensar bem, e eu vou te falar disso melhor numa outra aula, que é a aula de valor absoluto e valores relativos, esse 8 aí já tem um outro valor para a gente. Esse segundo 8 aqui, ó, que está na terceira ordem, ele tem o valor de 800, por exemplo. Não é verdade? Mas beleza, deixa isso aí para a próxima aula. Galera, vocês entenderam? Vamos só revisar? Quantas ordens esse número tem? 8 ordens. Quantas classes ele tem? 3 classes. Precisa ocupar a classe toda? Não. Se chegou na classe, pronto, ele já é daquela classe. Então, o que significa que esse número aí alcança até a classe dos milhões. Beleza. Outra coisa, o algarismo 1, ele ocupa qual ordem? Ele ocupa a quarta ordem, segundo a nossa tabela. Pronto. E é assim que funciona, é assim que a gente vai tratar ordens e classes. Galera, vamos fazer o seguinte, vou te pedir duas coisas. Primeira coisa, que você vai lá e deixa um like aí na nossa aula, porque eu sei que você está aprendendo tudo dessa ordens e classe aqui. E a segunda coisa vai lá e dá uma olhadinha lá na nossa mentoria, que está aí na descrição, tá? O primeiro link aí na descrição está falando sobre a nossa mentoria. Galerinha, a gente tem que continuar aqui o nosso assunto ordens e classes, vamos lá? Nós podemos escrever esse número que você está vendo de vermelho e branco de duas outras formas. Além dos algarismos que a gente já está mostrando aí para vocês, nós podemos escrever ele por extenso. Por exemplo, esse número a gente vai ler como? Vamos olhar para a classe dos milhões. Na hora da leitura, aí sim, gente, você anda da esquerda para a direita. Beleza? Na hora da leitura. Na hora da contagem das ordens e das classes, lembra que a gente falou que era da esquerda para a direita? Desculpa, da direita para a esquerda? Pois é. Agora é o contrário. Na hora da leitura, você tem que ler na posição esquerda para a direita. Então vamos lá, gente? Como é que lê isso aqui mesmo? Gente, qual é o número que eu tenho aqui na classe dos milhões? Ó, tá de amarelo aí, ó, 35. Então é 35 o quê, gente? Milhões. Pronto. Olha lá, ó, é exatamente como a gente escreve, 35 milhões. Tá. Mas e aqui? Qual é o outro número que eu tenho aqui, seguindo a ordem aqui, ó? 831. Mas em qual classe que ele está? Milhares. Então quer dizer que é 831 mil. Olha só que é exatamente a forma como está escrito. 831 mil. Limpando a tela para não ficar bagunçado. E aqui no final, qual é o número que nós temos? 808. Mas como essa é a classe das unidades, você não precisa acrescentar nenhuma expressão na frente, não. Simplesmente escreve 808. Entendeu? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Mas ainda a gente tem uma outra forma de escrever, que se chama forma decomposta. Como assim, eu li forma decomposta? Nós vamos escrever quanto que vale cada número desse. Galerinha, esse aqui, ó, esse número 3, não é da dezena de milhão? Pois é. É só você escrever assim, então, ó. Qual é o número que eu tenho nessa ordem? 3. Aquele aqui, ó. 3. Muito bem. Agora, quantas casas nós temos depois dele? Nós temos 7 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Por isso que a gente escreve, então, 7 zeros. Essa é a forma decomposta. Você vai escrever número por número e acrescentando zero em todas as outras ordens que tem adiante. Tá? Olha lá, eu escrevi o número 3. Olha o número 3 bem aqui, ó. Beleza? Quantas ordens nós temos aqui ainda? 7. Então, vamos escrever 7 zeros. Beleza? Essa é a forma decomposta de escrever o número. Forma decomposta por quê? Porque nós vamos escrever ela na forma de uma soma, na forma de uma expressão.
Olha para você ver, continua. Esse segundo número aqui, ó, que a gente está vendo, que é o número 5, ele está na ordem 7, tá? É a ordem das unidades de milhão. Tranquilo. Vamos só copiar esse número 5? Pronto, copiei o número 5. Mas quantas casas à direita nós ainda temos? Nós temos 6. Foi por isso que nós colocamos 6 zeros. Essa é a forma decomposta. Essa forma decomposta aqui aparece em algumas questões para você. Mais uma só e aí depois fica bem fácil, né? Olha, pega o 8, repete o 8. Muito fácil. Quantas casas você tem para frente? 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Portanto, nós vamos colocar 5 zeros aqui. Belezinha? Pronto, é assim que funciona a forma decomposta. E você vai fazer assim com todos. Só uma observação. Você viu que lá na penúltima, na segunda ordem, olha aqui, na segunda ordem, tem o número 0. Quando for 0, aí não, aí você nem precisa escrever. Tá bom? Nem precisa escrever ele não. Então, fechou. É isso. Vamos fazer uns exercícios? Olha lá. Exercício número 1. Observe o número 35.831.808, que foi o número que a gente acabou de estudar sobre ele lá como exemplo. Responda. Quantas classes tem esse número? A gente já falou. As classes são contadas de 3 em 3, não esquece. Uma classe, 2 classes, 3 classes. Beleza? Então, 3 classes é a quantidade que ele tem. Quantas ordens ele tem, gente? 8. Porque aí você conta um por um. Isso são ordens. É a posição que esses números ocupam, beleza? Vou contar aqui junto com você só para você lembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, realmente, ele tem 8 ordens. Qual é o algarismo que ocupa a quinta posição ou a quinta ordem? Vamos ver? Gente, eu conto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Isso, garoto. Quando você fala de ordens e classes, você tem que contar nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Não se esquece disso, tá bom? Então, se eu quero quinta ordem, vai ser o primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Qual é o número que eu tenho lá? É o algarismo 3. Pronto. Exercício número 1 completo. Exercício número 2. Suponha que o número de municípios brasileiros seja de 5.572. Escreva esse número naquela forma que eu te passei, ó, que é a forma decomposta. Beleza. Como que vai funcionar essa forma decomposta, gente? Olha, eu vou pegar esse número 5 aqui, tá? E vou copiar ele. Olha lá, ó, copiei o número 5. Mas quantas casas eu ainda tenho para frente? Olha, vou escrever aqui de outra cor para você ver, ó, vou escrever de verde, tá bom? Quantas casas para frente a gente ainda tem, ó? Nós temos mais 3 casas. Por isso que a gente colocou 3 zeros. Tranquilo? Pronto. Agora vamos passar para o próximo. Quem é o próximo? O próximo também curiosamente, é o número 5, ó. É esse número 5 aqui agora, ó. Tranquilo? Vamos repetir ele? Vamos. Tá aqui, repetiu. Mas eu te pergunto, quantas casas à direita a gente ainda tem? Nós temos 2 casas aqui para a direita. Significa que eu vou colocar 2 zeros. Maravilha. Pronto. Agora vamos passar para o próximo. Eu agora vou falar do algarismo 7. Beleza. Esse 7 eu vou só copiar. Tá ele aqui, ó. Ótimo. Agora, quantas casas eu ainda tenho à direita desse 7? Eu tenho uma casa só. Por isso que eu estou colocando um zero aqui na frente. Beleza? Pronto. E para encerrar a nossa escrita na forma decomposta, nós vamos escrever então aquele número que está na primeira ordem, que é o número 2. E ele não tem mais ninguém à direita dele. Então é só repetir mesmo e pronto, acabou. Nós encontramos então a forma decomposta, que é só somar todos esses números aqui. Gente, você não precisa fazer a conta. Se você fizer a conta, você vai voltar para esse número aqui, ó. Tá bom? Não, nós queremos apenas escrever na forma decomposta. Essa aí já é a sua resposta. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Exercício número 3. Escreva o número natural que tem 4 unidades de milhão, 3 centenas de milhar, 8 centenas, 4 dezenas e 9 unidades. É para a gente escrever esse número. Vamos lá, então?
Olha tanto que é bem simplesão. Gente, a gente está falando de 4 milhão. Se é 4 milhão, então ele vai estar aqui na classe dos milhões, olha. Beleza? Aí está falando assim, ó, 3 centenas de milhar. Se é centena, é porque vem de 100, então é 3 vezes 100, que dá 300. Mas é 3 vezes 100 de milhar, então é 300 mil. Olha lá o 300 na classe de milhar. Beleza? 3 centenas é 300 e ele está na classe dos milhares. Aí depois vem 8 centenas, 4 dezenas, 9 unidades. 8, 4, 9. 8 centenas, 4 dezenas e 9 unidades. Beleza? Escrevemos o número. Muito fácil, muito tranquilo. Tá aqui então, galerinha. 4.300.849. Matou o exercício número 3. Exercício número 4. Escreva por extenso o número 45329.820. Vamos ver como é que funciona? Esse 45, ele está na classe dos milhões. Portanto, eu vou escrever isso aqui, ó. 45 milhões. 329 está na classe dos milhares. Por isso, escrevi 329 mil. E por último, 820. 820, ele está na classe das unidades, não precisa acrescentar nada, é só escrever 820 mesmo. Tranquilo? Maravilha, gente. Nossa aula aqui, ó, rendeu pra caramba, a gente falou de muita coisa. Vamos fazer o exercício número 5 para a gente fechar. Observe o número 17.396 e responda quantas classes ele tem e qual é o algarismo que ocupa a quarta posição. Gente, lembra que as classes elas são contadas de 3 em 3. Beleza? Não necessariamente precisa ocupar todas as 3. Então, nós temos uma primeira classe e nós temos uma segunda classe. Essa classe é a classe dos milhares. Beleza. Então, o número 2 é o número que a gente está falando aí, 17.396, ele tem duas classes. Beleza? Mas, em compensação, ele perguntou também para a gente qual é o elemento que está na quarta ordem. Quem é que está na quarta ordem? Vamos limpar a tela para você entender. Ó. Ordem, a gente sempre conta da direita para a esquerda. Então, nós temos uma ordem, 2, 3, 4. Quarta ordem é ocupado pelo algarismo 7. Pronto. Então, a gente acabou. É isso que funciona. Fica aí, então, para você essa aula. Esse é um conteúdo que é lá do 6º ano, mas é utilizado também como revisão para você que está estudando para o concurso público ou está estudando para outras provas por aí, lá da sua escola mesmo. Por isso, eu tenho certeza que você entendeu tudo. Vai lá, deixa o seu like para a gente, dá uma olhada na nossa mentoria, que ficou um projeto super legal, e deixa o seu comentário aí. Valeu? Tamo junto, bons estudos para você.